E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre cinética. Isso mesmo, cinética é o estudo da velocidade das reações químicas. Então a gente vai falar bem rapidinho. Não, a gente vai entender como funciona a cinética e para isso eu escolhi um exercício do Enem de 2020. Vamos ver? Vamos lá. Então a sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo chamado sacarose, famoso açúcar, nos monossacarídeos de glicose e frutose. Então, disacarídeo, então tem duas moléculas de açúcar, vai se separar em glicose e frutose para o nosso corpo poder fazer a absorção dele. Em um estudo cinético na reação de hidrólise da sacarose, que está com a fórmula C12H22O11, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida pela metade. Então, deixou a sacarose em contato com a enzima, em 100 minutos a minha reação tinha 50% da massa, né? A massa foi reduzida, desculpa, da concentração foi reduzida pela metade. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Daí ele dá as massas molares do hidrogênio, carbono e oxigênio, que são 1, 12 e 16, e a pergunta: qual a concentração da sacarose após 400 minutos do início da hidrólise? Porra! E agora? Como que a gente vai saber? Bom, primeiro passo, a gente tem que entender que a sacarose tem uma fórmula e com essa fórmula tem uma massa. E a gente tem que saber quantos mols a gente tem. Então, no caso, a sacarose é o C12H22O11. Eu preciso ter uma relação de mols para saber quantos mols que vão ser consumidos em função do tempo. Então, olha só, o carbono foi falado lá que ele vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Então, um dos itens que eu tenho que fazer para resolver esse exercício é achar a massa molar, ou seja, a massa correspondente a um mol de sacarose. Então, no nosso caso aqui, eu tenho 12 átomos de carbono, mas cada átomo de carbono tem massa 12, então eu vou fazer 12 vezes 12. Isso me dá 144 mais 22 átomos de hidrogênios que têm massa 1. Então, 22 vezes 1, isso vai me dar 22. Essa conta é fácil de fazer. E eu tenho aqui 11 átomos de oxigênio com massa 16. Então, 10 vezes 16, 160, mais 16, 176. Ok, então se eu somar 144 com 222 mais 176, vai me dar 342 gramas. Então, toda vez que eu tiver 342 gramas, eu vou ter um mol. Então, por isso que eu posso falar que isso aqui é chamada massa molar. No texto, no exercício, ele fala que foi colocado 171 gramas. Então, eu posso fazer uma relação, né? A cada 342 gramas eu tenho um mol. Se ele utilizou 171 gramas, ele está usando metade. Então, eu posso pensar que eu tenho meio mol da solução, ok? Então, eu posso pensar desse jeito. E quanto que em volume ele tinha? Ele tinha meio mol em 500 ml, ou seja, meio litro, né? 0,5 litro. Se eu quiser ter a relação para 1000 ml, que exatamente é 1 litro, então é só fazer uma regrinha de 3, né? 0,5 está para 500, 1000, né, está para x, ou 0,5 está para 0,5, 1 está para x, logo eu tenho 1 mol por litro. Sabe o que é, professor? Eu gosto de fórmula. Pô, se você gosta de fórmula, vamos te atender também, ué. Como que é a fórmula da concentração? A fórmula da concentração você pode escrever C, você pode fazer um M para dizer que é de molaridade, como você quiser. Você vai escrever, eu fiz um M, tá? Então você pode escrever lá que a concentração nada mais é do que a massa do composto seu dividido pela massa molar vezes o volume. O volume aqui, no caso, tem que ser dado em litro. Bom, então qual que é a minha massa? No texto, a minha massa estava dizendo que era 171 gramas. Então, eu tenho lá 171 gramas, né, que é exatamente essa massa que a gente colocou aqui. E ele fala que meu volume é 500 ml, ou seja, 0,5 litros. Então, eu tenho isso aqui. A minha massa molar vale 342 vezes 0,5 litros, né, que é o meio litro, né?
Eu fizer essa continha, vai dar aqui meio, né, dividido por meio, vai dar 1. Ah, dá na mesma, professor. Sim. A única diferença é que se você estabelece as regras de 3 e faz as comparações devidas, você não precisa decorar a fórmula. E nesse caso aqui, você teria que estar decorando uma fórmula que não é difícil, tá? Mas são as duas formas de fazer o mesmo exercício. Mas e o que isso significa para o exercício cinética? Significa que eu tenho um tempo, né, chamado tempo, eu vou escrever aqui tempo zero, né? Vou escrever aqui até que é tempo, isso aqui, tempo zero, eu tenho uma concentração de sacarose de 1 mol por litro, ok? E aí ele fala que quando passar um tempo de 100 minutos, eu tenho metade desse valor. Bom, legal. Então eu poderia pegar, fazer uma estimativa que 400 eu teria quanto? É exatamente isso que o exercício quer saber. O que acontece é que a velocidade de reação ela não é linear. Por que ela não é linear? Porque à medida que as reações ocorrem, a quantidade de reagentes que tem disponível para a formação de produtos vai diminuindo. Então a gente chama de choques efetivos. Então as moléculas têm que sofrer choques, elas estão lá batendo uma nas outras. À medida que eu estou tirando esses reagentes do meio reacional, vai ficando cada vez mais difícil ocorrer a reação química. Então a velocidade da reação cai exponencialmente, ou seja, ela não é um processo linear. Então eu não posso simplesmente fazer uma regra de 3, 100 está para 500, 400 está para x. Eu não posso fazer isso. Eu estaria fazendo um processo linear. Então, mas tem um jeito. Como que tem um jeito? Eu posso pensar assim, eu tenho 1 mol por litro, passou um tempo de 100 minutos, isso decai pela metade. Quando eu penso aqui, eu posso pensar assim que eu tenho sempre um decaimento de 50%. Isso é um decaimento exponencial e não deixa de ser verdadeiro. Então, se eu pensar mais 100 minutos, vai cair pela metade do que eu já tenho. Então, eu vou ter 0,25 mol. Opa, professor, se eu dividir novamente por passagem, ou seja, melhor, passar 100 minutos, eu vou dividir novamente por 2. Então, eu vou ter 0,125 mol por litro. E se passar mais 100 minutos, eu vou fazer aqui embaixo, porque já o espaço não dá. Então, o meu tempo é de 100 minutos. Então, aqui nesse caso, eu vou ter 0,025 mol por litro. Opa, então se eu somar aqui 100 mais 100, mais 100, mais 100, eu tenho os 400 minutos desde a primeira até a última. Então, se eu tenho aqui 400 minutos, eu posso dizer que essa concentração é a final. Ah, mas está um pouco diferente do que foi proposto lá, né? Porque lá está em notação científica. Então, como passa notação científica? Essa vírgula anda uma, duas casas, então eu tenho 6,25 vezes 10 a menos 2. Como andou duas casas, fica negativa. Ah, então é isso a concentração que eu vou ter? Sim, uma concentração bem pequena, porque ele foi decaindo várias vezes. Então, voltando ao texto, eu tenho que escolher uma delas. Então, no caso, é essa a resposta certa, porque ele foi caindo 4 vezes de 100. Isso eu posso pensar que é um decaimento exponencial, que faz mais sentido. Uma questão simples que caiu no Enem, que envolve um raciocínio muito interessante no cinética química para resolução. Bom, espero ter ajudado vocês. E novamente, se vocês gostaram do vídeo, curta o vídeo aí para ajudar a promover o canal e compartilhe com seus amigos que estão estudando Química. Abraços e até mais!